Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como nona arte, quadrinho pesado. Will, vamos para uma resenha. Eu tinha feito o vídeo de aquisição da segunda parte dessa minissérie Cinder e Ash, investigação caso Stagger. E esqueci que eu não fiz ainda essa resenha dessa primeira parte. Então, esse vídeo aqui fazendo essa resenha da primeira parte para então fazer o desfecho final desta série que para mim marcou, porque lá na juventude foi o que me iniciou, me chamou a atenção essa questão dos quadrinhos, né, de quadrinhos mais adultos. Esse aqui no início tem um prefácio escrito pelo editor, que é bem interessante, e o que mais chama a atenção é que ele sugere aqui para ler esta série escutando jazz, né? Escutando um jazz bem metálico que fica uma imersão melhor. Este quadrinho aqui foi escrito por Conway, J.D. Conway, eu acho que é o mesmo editor, vamos pegar aqui no verso, que é o mesmo escritor, criador do nosso Justiceiro, Vamos ver aqui, ó, editor, texto por Leandro, tal. Conway. Roberto J. Conway. Bom, vamos ao que interessa, que é aqui a parte. Bom, o que eu também tenho aqui é que essa edição aqui, ela é de 1989, então é bem antiguinha mesmo este quadrinho. Bom, o que acontece? Conta a história de Cinder e Ash. Cinder é uma mestiça entre americano com vietnamita, e o Ash é um ex-combatente lá que tem um sotaque francês. Então eles começam aqui já todo o processo como uma investigação, que eles fazem parte de uma agência, né, de investigações, são investigadores particular. E aqui já começa com uma situação já no dia a dia, vamos dizer, no pega já direto, já na ação, eles conseguem resgatar a esposa de um fazendeiro aqui e tal, e ali descobre algumas coisas sobre essa esposa, e lá eles começam a investigar. O que acontece? A história vai contando vários flashbacks da vida do Ash e da Cinder, como eles se conheceram, ao mesmo tempo que vai apresentando quem é o vilão principal da história, que teve uma substancial, né? Teve um substancial modificação, relacionamento, traumatizando a Cinder. Então, contando aqui uma resenha sem estragar muito a história. Aqui é o pai e a mãe dela, né? O pai e a mãe dela, ela vietnamita e o pai afrodescendente aqui. Então, o que acontece? Esse desenrolar todo vai mostrando como esse vilão traumatizou a Cinder, e também como o Ash se apaixonou pela Cinder, né? Como o Ash se apaixonou pela Cinder, fazendo esse casal de investigação. Como é lá nos anos 80, ainda tinha aquela questão um pouco meio reduzida em relação à violência, em relação a algumas cenas, né, que pode ser um pouco mais promíscuas, né, por causa da violência e por causa dessas coisas assim, mas trata-se de uma história policial, que acaba no final sendo
repercutindo num belo final propriamente dito, vamos dizer assim. Mas que a Cinder está indo pesquisar lá e tudo mais, e que conta um pouquinho da vida do Ash, como ele se dava com o pai dele e tal, bem interessante mesmo, é bem gostoso de fazer a leitura, uma leitura agradável. O quadrinho tem uma boa arte, uma arte mais lá dos anos 80 mesmo, né? Lá do início dos anos 80, e ele marca basicamente um pouco antes da entrada do Vértigo, né, do selo Vértigo, que é de quadrinho mais adulto, onde os autores têm aquela liberdade maior de fazer as críticas. Cinder e Ash vem com uma mensagem quanto à miscigenação, né, e de certa forma o preconceito e o racismo vamos dizer assim, dos personagens do povo americano, da sociedade como um todo. Veja que o Ash ele é francês, migrante francês e tudo mais, e a Cinder é miscigenação. Então aí tem essa questão toda, lá já nos anos 80, trazendo essa questão aqui. Por trás disso é isso que acontece. E o próprio vilão tem esse preconceito que da ideia que o inferior pode ser usado, pode ser tratado. E também aqui a crítica à situação da sociedade que vive ainda, né, de drogas e essas coisas assim, ao meio disso aí, né? Então, mostrando mesmo como que isso tudo às vezes é passado pano e deixa de lado. Principalmente lá nos anos 80 e pouco, isso era muito comum de acontecer, né? Era muito comum. Hoje em dia ainda né, de se passar panos, e as reais problemas sociais, familiares, que as pessoas têm, isso é passado pano e escondido. Então é nessa questão aqui, todos os dois são de famílias disfuncional, digamos assim, porque o próprio Ash, o pai dele não queria que ele fosse para a guerra. A Cinder praticamente foi adotada e achada pelo Ash, depois ele acabou reencontrando ela. Então é nessa ideia que Cinder e Ash vem trazendo aqui para nós, essas ideias ali. Lá nos anos 80, até cenas como essa daqui já era considerada muito complicada de se ter. Então, por isso que esse quadrinho aqui é um quadrinho adulto, já aqui um pouco ele pescando e caçando, e ao mesmo tempo que vai relembrando do trauma da guerra, tudo que aconteceu com ele na guerra e tudo mais. Por incrível que pareça, ainda não é um quadrinho datado, porque os mesmos problemas que são refletidos aqui, a gente ainda existem, né? Existem os veteranos que se traumatizam com essas questões de guerra, e vem aqui a mensagem de que pode no final se encontrar e libertar essas mágoas todas e ir para frente, porque a sociedade precisa evoluir e não ficar nessa coisa idiota, né? Não evoluída, que não tem nada a ver com o ser humano. Então tá aí para vocês. Eu pensei, poxa, eu vou fazer a resenha dessa outra parte aqui que eu já fiz leitura, e não fiz ainda da primeira parte, porque lá no vídeo de aquisição era só mostrando e falando desta série aqui. Vamos em frente. Então ele é um pré-ensaio do Vértigo, e é interessante que ela já diz que é de um público mais adulto, né? Minissérie de luxo e tal, O2, público mais adulto que teria que ler ali por conta das mensagens, não por conta de que, nossa, aparece cenas impróprias, é porque aparece violência, mas para contar a história tem que acontecer essas situações ali para te marcar, para marcar esse amadurecimento que tem o adulto e colher a verdadeira mensagem que o escritor fez. Te encontro no próxima história. Valeu, gente.